Salve, salve Maria, estamos começando mais um podcast. Hoje nós estamos com um outro irmão nosso irmão Bruno. Mas antes de tudo, boa noite para você que nos acompanha. Boa noite, Pedrão. Mais uma vez estamos aqui. Boa noite, Bruno. Alegria tê-lo conosco. Boa noite, Pedro. Então, para irmos direto ao ponto, Bruno, só de início, né? Nos fale quantos anos tem, qual o tempo de formação, que paróquia está atuando, porque depois aí a gente vai entrar nos pormenores. Eu me chamo Bruno Henrique Minasolini, tenho 24 anos, estou no 7º ano do seminário, correspondente ao 3º ano de teologia, já me encaminhando para o 4º ano. Estou atuando na paróquia Nossa Senhora do Carmo, cidade de Votorantim, e aguardando a minha última troca pastoral antes de ordinar. Beleza. Cara, que loucura. Brunão, de modo breve, a gente conhece bastante sua história. Você, quem não sabe, o Bruno é filho de um pregador da inovação, tá? Eu sempre vi muito você nos encontros, gosto muito da sua família. E conta pro pessoal, para quem não te conhece, essa questão do discernimento vocacional, como surgiu, como se deu, de forma breve, aí para o pessoal entender quem é você, que você não está aqui de gaiato no seminário. Bom, então o discernimento foi algo que foi se dando natural na minha vida, né? Como quase tudo, eu não sou muito místico de ter assim, palavras de Deus e as coisas acontecerem. Então sempre foi uma decisão. Quando eu entrei para o seminário, no dia da minha entrevista, eu não sabia se eu queria entrar. É aquela coisa, ó Deus, está na sua mão. Se eu entrar, glória a Deus. Se eu não entrar, melhor ainda. Então, pior ainda. Quando os padres me disseram, você está acolhido? Eu falei, obrigado. E continuei, né? Mas sempre confiando de que as coisas, Deus ia agindo. Então, para mim, uma palavra que foi muito importante, que marcou esse período de discernimento, é João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais fruto. Então, isso para mim eu peguei para a minha vida. Então, uma palavra que vira e mexe e me retomo ela, principalmente porque ela está unida à grande pregação da videira. Então, estar unido a Jesus é ser escolhido por Ele e produzir frutos. Isso é um lema que rege a minha educação. Uau! Cara, aí da hora de a gente perceber a questão dos temperamentos, né? Sim. Porque o Bruno é colérico, né? A gente é muito mais. Toma! Isso. Eu fiquei atividade com a gente. Eu muito tempo com o Marquinho na bancada, pô, e para fazer uma pergunta, falava, mano, então tá a lua, o sol. Então é legal ver esse negócio. Como o Breno que estava aqui antes, na outra gravação, eu não vou falar que ele estava aqui há 10 minutos atrás, porque a gente está com a mesma roupa, inclusive, né? Vamos estar no próximo programa, mas isso é interessante, porque a pessoa já foi e já respondeu, e era isso que a gente queria. Então vamos lá. Enquanto rotina, não sei se você tinha uma rotina fora do seminário, né, na sua casa, ou uma rotina de estudos na escola, aí chocando a rotina do seminário, ou se com a sua rotina de casa, o que você pode falar? Isso foi favorável ou não? Você já estava acostumado com uma certa rotina? Ou você não tinha nenhuma rotina antes e passou a ter aqui no seminário? Olha, inicialmente, a somatória no propedêutico eu me senti muito livre, sem rotina. Porque a rotina do propedêutico acaba mais livre, você tem menos atividades. Quando eu entrei no primeiro ano de filosofia aqui nessa casa, daí uniu a rotina que eu tinha no colégio com a rotina que eu desenvolvi aqui. Porque no meu colégio, no colegial de eu fiz o ano aqui em Sorocaba, e eles cobravam muito. Aula dada, aula estudada hoje. Né? Então você tinha a tarefa da sala, a tarefa mínima e a tarefa complementar. Então, a parte de estudo, muitas vezes eu ia até 8 horas da noite estudando. Começava às 2 e ia até às 8, que é um pouco o que a gente faz aqui. Né? Então, isso não era para fazer. Exato. Era para fazer. Às vezes que a gente consegue estudar bastante, a gente se dedica. Mas foi assim, então acho que contribuiu bastante. Achei exigente, né? Acordar bem mais cedo, porque, por exemplo, agora eu acordo às 5 da manhã. Né? Em casa, quando eu estou de férias, eu acordo entre 6 e 7. Né? Pelo menos para mim faz um pouco de diferença, essas 2 horas a mais. Com certeza. Mas aí, enquanto rotina, parar para pensar assim, né? Você já tinha uma rotina de estudo, certo? Né? Estudava ali essa quantidade das 2 às 8. Aqui no seminário a gente sabe que o estudo é bem, nós temos bastante horário para estudo. Mas teve uma mudança, por exemplo, lógico que o conteúdo é outro, né? Primeiro a gente estuda filosofia, depois estuda um pouco mais a teologia. Mas teve alguma dificuldade nessa questão de adaptação, de organizar melhor a questão de conteúdos e... Teve bastante, sabe, Vitor? Porque, como um bom colega, o primeiro ano e meio de filosofia, eu queria estudar tudo. Então eu via que eu não dava conta, eu comprava livro na doidada,
queria ler, queria estudar, lia alguma coisa, não sei o que, daí trocava, não sei o que. Então eu terminava poucas coisas. Daí depois da metade do segundo ano em diante, eu falei, não, peraí, eu só vou comprar o que eu vou estudar. Então me determinei isso. Então raramente compro livros assim à toa, desnecessários. Compro o que eu sei que eu vou ler, o que eu vou dar conta. Dali em diante para mim foi muito bom. E também na filosofia eu vi que eu sofri muito porque eu li muito comentador e pouco autor. Sim. No último ano isso me fez muita diferença. Eu senti que no último ano eu estava engrenando na filosofia, que é a hora que eu estava assim, decolando assim, né? Daí gostando. Então para mim aí houve uma quebra quando eu passei para a teologia, que eu estava engrenando na filosofia, quebrou e comecei a engrenar numa outra faculdade. Na questão ainda da rotina, eu queria perguntar na questão de vida espiritual, porque você é um cara que já está à beira de finalizar o processo formativo, e explicar um pouco para os meninos, para os rapazes que pensam em entrar no seminário, a questão da nossa rotina de oração, como que era a sua rotina de oração antes, só para ter uma ideia também como que foi, para complementar uma parte do que é o discernimento vocacional e o que faz você ficar aqui até hoje com essa rotina que a gente tem. Como você disse, a gente acorda cedo, muitas vezes é desgastante, a gente limpa a casa, a gente tem os nossos compromissos pastorais e a gente tem que idear. Eu explico para ele que também a gente não fica o dia inteiro só estudando, tá? A gente tem os compromissos. Também nem só rezando, né? Nem só rezando. Mas eu, sabe, Pedro, eu acho que a oração é uma das coisas que me mantém aqui, com certeza. Porque eu fui vendo ao longo da minha caminhada que teve muitas batalhas e lutas que eu venci na oração. Inclusive até as exigências, né, formativas que nos são cobradas, que eu fui desenvolvendo a partir da oração. Né, virtudes, coisas que eu tinha que melhorar, coisas que eu tinha que colher. Na oração eu fui trabalhando isso e isso depois foi resultando na minha vida. Né? Então como que eu penso em organizar a minha oração? Né? Desde quando eu entrei, graças a Deus a oração sempre foi progredindo. Né? Então eu lembro no propedêutico eu comecei a estabilizar a oração mental. Já era uma coisa que eu fazia antes de entrar como meu diretor espiritual, mas fazia em torno de 15 minutos, não era diário. No propedêutico eu consegui fazer diário 15 minutos. Foi passando, foi aumentando, até que hoje eu consigo fazer 1 hora de oração mental por dia, dividido em 2 momentos. Então eu faço de manhã, normalmente das 5 às 5 e meia, que eu já gosto de acordar e já ir para a oração. Se eu for fazer alguma coisa, eu já me disperso, e para mim fica mais difícil pesar. E depois, após o almoço, dá umas 2, faço um pouco de oração mental. A própria liturgia das horas, para mim, apesar de ser bastante brincadeirão nos horários, né, é uma coisa que... Você, Bruno, você! Pra quem não sabe, o Bruno, ele é o cara que consegue guiar quase todas as horas que a gente tem de oração. Ou errar o sábado, ou eu atropelo antigo. Cara, que figura! Mas mesmo assim, então, a oração litúrgica, ela é muito importante para mim, ela até rege a minha vida, sabe? Então... é uma das coisas que eu não abandono. E uma coisa que eu não abandono mesmo, que eu sinto que para mim é a âncora da minha espiritualidade, é o terço. Das vezes que eu paro de rezar o terço, eu desestruturo em todo o resto. Então, se eu não puder rezar nada, eu rezo o terço. É isso que me segura aqui. Que bom. Nos desafios, você disse que teve desafios que você venceu com a oração, né? Dos desafios e superações que você teve ao longo desse processo de formação, que você queira partilhar, que você acha que é necessário, no sentido vocacional mesmo, como foi esse grande plano de formação, de seminário, e juntando com uma próxima pergunta, porque eu sei que você vai ser bem direto nisso, a expectativa já de sair dessa casa, não pensar no pós sair da casa, mas os desafios e superações que você viveu aqui dentro, e também já nas expectativas de como vai ser quando sair daqui. Bom, então dos desafios, né? Um grande desafio meu que eu vivi foi a questão de saber dosar a minha opinião. Eu queria dar minha opinião o tempo todo e a todo momento. E saber aprender, né, o momento certo de falar, o momento certo de calar, o momento certo de acolher a opinião alheia. Então, quando eu aprendi a fazer isso, para mim acho que foi algo muito bom. E foi o momento que eu senti que a casa me acolheu mais depois disso. A casa, a formação, o clero. Então eu senti que houve uma abertura depois que eu dei essa abertura com eles. Quando eu aprendi a trabalhar isso, para mim foi muito bom. Também uma grande inspiração que eu vi foi na área afetiva, quando na filosofia eu tive um momento de grande carência, sabe? Que eu olhava tudo, tinha par, tinha 2 pardazinhos no fio, tinha 2 plantinhas na terra, tinha 2 lesmas caminhando junto. Eu falava, meu Deus do céu. E entender, Pedro, que eu não estou aqui porque eu não posso dessas coisas, eu estou aqui porque eu quis estar aqui e isso foi importante para mim, foi uma decisão minha. Então não foi porque me faltou possibilidades, mas é porque eu as tive, que eu renunciei, que eu quis estar aqui. Então quando eu aprendi a deixar isso numa decisão pessoal,
nossa, para mim também abriu um leque. O pessoal acha que a gente vem pro seminário por questão mais do absurdo desse negócio de estar junto com alguém, né? Porque o que importa é o toque físico. Não, muitas vezes pra gente, mesmo a gente aqui em 25 pessoas, muitas vezes a gente se vê sozinho. Exato. É onde você fala, então você vê 2 cachorros, 2 vezes, uma super demais. É um negócio que você mexe muito, né? E você pensando sobre a próxima pergunta, os grandes desafios de você envelhecendo na casa, né, é que os seus amigos também vão se formando. Né? Então, aquelas pessoas que você pega mais proximidade, elas vão te deixando, porque elas vão se formando, vão concluindo o processo, vão seguindo com a vida. Então, eu acho que o desafio é você sempre se manter aberto para quem está chegando e aberto principalmente para aqueles, os últimos que o antecedem, que você também já tem um pouco de história, sabe? E é um pouco difícil, acho que, deixar essa comunidade, sabe? Porque, apesar de que não ser a nossa vocação, mas muito da nossa vida a gente construiu aqui, né? Então, aqui é a base, o alicerce do que você vai ver no presbitério. Então, eu acho que a dimensão comunitária é um dos grandes desafios no último ano, pelo menos para mim. Essa é a questão de se manter aberto, de não ser taxativo, de não ser fechado. Então, decidir também, olha, eu sou mais velho, eu vou saber tudo e o resto que caminhe sozinho, sabe? Pode ser que você tenha sido certo. Acho que não foi assim para você. Não, graças a Deus não. Mas tem aquele lugar de cansado, né, cara? Dá perto sozinho, filho. Vem pro primeiro ano aí de teologia. Por exemplo, na despedida do ano passado, faltava 2 para mim. Eu falei, puxa vida. Só tem mais. Qual turma que vai preparar essa despedida, entende? Então, deve ser feita. O que eu estou deixando na casa? Você começa a pensar nisso também. Legal. Mas aí, enquanto expectativa, né, como você mesmo falou, você está no seu 3º ano de teologia, no ano que vem a gente está no 4º. Gente, eu entrei no seminário quando estava no 3º ano de filosofia, eu estava no 1º ano de filosofia. Hoje eu estou no 1º ano de teologia e o Bruno está no 3º ano de teologia. É uma coisa muito interessante, né? Essa troca de entra e sai, né? Acolhe gente, né? E acaba abrindo, né? Quando eu entrei, você estava no 3º ano de filosofia. Sim, exatamente. Então, pensando enquanto expectativa além de seminário, né? Hoje você está aqui, no ano que vem ainda está aqui conosco, 4º ano de teologia, mas já tem alguma perspectiva, né? Algumas ideias para fora ou ainda não está pensando nisso? Você pode contribuir? Tem um pouco, sim, sabe, Vitor? Eu acho que a gente vai, nos últimos anos, né, como a gente fica mais avaliado nas etapas, a gente também vai tomando mais clareza das suas boas qualidades e das suas necessidades de trabalhar, né? Coisas que você precisa melhorar. Então, desse modo, eu acho que as expectativas de vida futuramente ajudar na formação de um clero mais unido, né? Uma coisa que, como dimensão comunitária, para mim aqui já é importante, acho que levar isso para o clero, sabe? Então, eu penso algumas coisas, por exemplo, me dar uma parte do meu salário para presentes de ordenação. Então, o padre fazer um aniversário de ordenação, sei lá, dou um vinho pro padre, compro um queijo. Mesmo que ele more longe, durante a semana do aniversário, eu levo naquela paróquia e deixo, padre, tudo bem, vamos tomar um café junto, trouxe essa lembrança. Coisa assim, sabe? Mas reservar um pouco para isso. Eu acho que isso também ajuda a formar a comunidade. Bom, existe a expectativa, né, do seu universo, né, como você vai trabalhar, como que você vai defender, e a grande vontade de você, que você vai entender que aqui é muito bom, mas Deus não te chamou para cá, né? Então eu vejo essa transição com muita serenidade, sabe? Me vejo humanamente aquém do ministério, mas diante da graça de tudo aquilo que Deus me oferece, penso que estou correspondendo. Então sei que Deus vai continuar me ajudando e me sustentando. Então, não vejo a hora, se for da vontade de Deus, se assim o bispo quiser, né, poder estar ajudando o povo de Deus, que é essa missão que eu quero como sacerdote. Né? Interessante, o Bruno fala, eu já ouvi um pouquinho diferente, mas nós não temos vocação para ser seminarista, nós temos vocação principal. Isso aqui, este é um processo. Né? É interessante, voltando um pouquinho na frase do Bruno, né, a questão de quando ele se abriu, aprendeu o momento de falar, o momento de ouvir, o momento de acolher, quando a casa passou a acolher mais, para aqueles que estão nos acompanhando aí. Nós moramos, hoje nós estamos em 25, né? 25 pessoas totalmente diferentes, né? Que viviam também totalmente diferentes. Tinha uma rotina, outros não têm, uns trabalharam, outros não trabalharam, uns são mais animados, outros não são animados, uns são mais retraídos, outros não são. Então imagine você viver 8 anos da sua vida exatamente assim, vai entrando pessoas novas. Você conviveu, saiu. E aí você vai fazendo amizade com os caras vão embora, vai fazendo e vai entrando e você tem que começar tudo de novo às vezes.
E o mais interessante é que, né, quando percebe-se a mudança, na fala do Bruno a gente percebe isso. Por exemplo, quando eu me abri, então parte de quem? Parte de mim primeiro para o todo. Não é do todo da casa, às vezes para Tem que me aceitar. Exatamente. Então é acho que das primeiras dificuldades, acho que todos têm, é exatamente isso. Entrar numa comunidade. Tá, eu entrei numa comunidade, agora a questão é como eu vivo nessa comunidade. E quando você vive numa comunidade, tem coisa que você tem que acolher e mudar, e tem coisa que você tem que abrir mão. Tem que abrir mão, exatamente, tem que abrir mão. Muito interessante isso. Legal, é muito legal. Pra mim faz muito sentido. Porque no meu caso tinha rotina, tá? Assim, pra mim foi mais fácil vir pra cá de um certo modo. Mas aí aquilo que você falava da minha opinião, isso é muito interessante. Porque a gente tem, né, a nossa ideia de como é o certo viver esse mundão velho, mas muitas vezes não é o que a casa está acostumada. Então, parabéns, isso foi uma grande maturidade para você. E para quem está nesse processo de discernimento de vocação, o jovem está lá, você entrou com 17 anos, Isso. O jovem está ali perdido, 17 até 20 anos, tal, não sabe o que faz, se casa, compra bicicleta. O que você dá de dica, a sua experiência, já com esse olhar de irmão bem mais velho? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, não tenha medo, né? A vocação, ou responder, é um agir, né? Não é só porque eu sou moleque, mas você não vai ter a resposta prática enquanto você não der o passo. Então, tente a vocação. Se você tem o mínimo de inquietação, vá, se deixe mover e coloque nas mãos de Deus. Eu acredito que eu fui chegando até aqui porque Deus foi abrindo as portas, como eu comentei lá nisso. Estava incerto, mas eu me deixei guiar, né? E eu acho que também eu vejo muito discernimento vocacional sobre a ótica da parábola do semeador, né? A semente é o chamado, né? Muitas vezes esse chamado vai cair à beira do caminho, vai vir o diabo e já vai levar. Então as pessoas que talvez tenham uma vocação não param para pensar nela, já desconsideram essa oportunidade. Às vezes ela cai num solo pedregoso, que não tem raiz, não tem profundidade, então ela até sabe que ela tem esse chamado, mas ela não consegue aprofundar isso na sua vida como um dom de Deus. Depois a vocação cai num terreno espinhoso, que é um terreno das preocupações do mundo, né? Que também a pessoa ela sabe que ela tem vocação, mas o mundo a seduz mais, porque as exigências que ela vai ter que renunciar para viver essa vocação e ser verdadeiramente feliz nela, para ela são muito altas. Então a falta de dinheiro, talvez a falta de companhia, a falta de sucesso, de algo que você vai bombar na sociedade, né? Repercussão, então tudo isso são preocupações mundanas que tem que deixar. E às vezes a vocação cai no solo comum, né? Que é aquele que produz 30, 60 e 100 por um só chamado. Às vezes vocês, provavelmente nessa vida de seminário de vocês, já tiveram essa oportunidade de ver o quanto a nossa vida é um dom para os outros. Às vezes uma palavra que a gente faz, uma pregação que a gente faz, uma formação, que pra gente é algo até rotineiro, nossa, o quanto aquilo ali transformou a vida de uma pessoa. Às vezes, algumas vêm nos contar, outras a gente fica sabendo muito tempo depois que aquela aí converteu, a pessoa fala, olha, estou aqui hoje, 10 anos depois, por causa de você. Então é um terreno bom. Eu acho que assim, dê o passo, haja e confia na graça de Deus. Porque também, Pedro, se você vier para o seminário, você que está decidindo, e o seminário não for seu lugar, não foi tempo perdido. Porque o que você aprendeu aqui, a estrutura humana e informativa, nenhum lugar te oferece. Então, às vezes, Deus te manda para cá para te preparar para uma outra missão. E tempo perdido não é porque a gente vive aqui, né? É a nossa vida acontecendo. O interessante nessa fala do Bruno também, que me levou lá para Doando. Sim. Que um dos pontos positivos, né, a questão de ele ter entrado no seminário, a questão da expectativa e desafios, ele falou exatamente isso. Se eu não tivesse entrado no seminário, né, e não estivesse no seminário, talvez eu não seria o que eu sou hoje. O seminário me fez. Exatamente. É muito interessante isso, né? E eu acho que o sim amadurece, né? Por exemplo, o sim que eu estou dando hoje para o 7º ano de seminário, comando já os últimos anos e pensando numa possível ordenação, é um sim muito mais maduro do que o sim que eu dei no propedêutico. É um sim mais consciente das exigências, é um sim mais consciente das minhas limitações, mas é um sim mais consciente da graça de Deus. Então aquele sim inicial ele vai se consolidando, então tem muita coisa que no início eu queria. De um modo, hoje eu quero de um outro modo, sabe? De um modo mais sincero, de coração mais entregue. Acho que vocês também passaram por isso. Sim, e complemento com aquilo que o Alisson falava. Ele falou assim, se eu não tivesse entrado no seminário, eu nunca passaria por psicólogo. Porque na vida dele, na rotina dele, ele nunca passaria.
Acho que o Marquinhos uma vez falou isso comigo, eu brinquei com ele, eu falei, eu também passaria. Pra mim, minha vida estava normal, a gente acha que estava normal, mas aí tudo que a gente tem aqui dentro, a gente tem. O diretor espiritual, quanto que você ia levar a sério? Só foi levar a sério aqui dentro. E as psicólogas é que elas têm um trabalho muito bonito de conseguir tirar algo da gente. Né? Sim. Você vai para o atendimento e fala, olha, hoje eu estou bem, hoje eu estou tudo organizado, mas não tem nada. Então vamos pensar naquele trauma tal. Você sai assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa para mudar. Tem. E temos tempo, né, para fazer isso. Mas comigo também. Precisa um pouco mais, por quê? De tempo. Não. Graças a Deus. Por conta da idade, nossa idade ser muito parecida. Isso é verdade. Me confundo, parece que eu ordenei também com você. Sou eu na turma de você. É que eu sou mais velho que você. Exatamente. Então, para mim, confunde minha cabeça. Para a gente ir finalizando. Agradecimento a nós, né? Que somos aqui uma bancada excelente, maravilhosa. E agradecimento a tudo que você já viveu, tudo que você já passou, para a gente ir para o nosso último momento. Então, quero agradecer, né, esses maravilhosos entrevistadores aqui, que fizeram um excelente trabalho, que têm animado aí o discernimento vocacional de muita gente, tem conduzido muitas pessoas a esse caminho vocacional, e por essa proposta também da oportunidade de nós contarmos um pouco a nossa vida, né? Deixarmos um pouco mais exposto também aquilo que a gente passa como testemunho, porque o testemunho edifica. Obrigado à equipe de apoio técnico, né? Deus abençoe, e você jovem, você menino, menina que nos assiste, obrigado pela paciência de ouvir, de compartilhar as histórias, né? Talvez muitos de vocês que estão assistindo já torçam por nós, já rezam para um seminarista. Isso é muito importante. Obrigado também à nossa formação, que tem nos proporcionado essa oportunidade de crescer e de amadurecer na vida, né? Então, uma atividade final, a gente chama de resposta sinodal, né? Por conta da sinodalidade. Beleza. Então, como que funciona? Caminhar juntos. Eu vou falar uma palavra e você vai responder com a primeira coisa que vier na sua mente, tá? Tá bom. Então, eu falo a palavra, se não vir nada, vinha duas palavras, vinha uma frase, você manda a frase. Então, vamos lá. Vocação. Amor. Família. Respeito. Filosofia. Mudança. Um santo de devoção. São José Maria Escrivá. Espiritualidade. Múltipla. Não tenho. Eu pego a frase de São Paulo. Experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Isso resume minha espiritualidade. Teologia. Acho difícil. Sacerdócio. Oferta. Seminário. Alegria. Que bonito. Bruno, então. Obrigado, Pedro. Que legal. Obrigado pela presença. Pedrão, obrigado pela presença. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado mesmo. Sigam a gente nas redes sociais. Exatamente, a gente sempre vai bater neste ponto, né? Temos redes sociais, Facebook, Instagram, a gente também. Comenta a nossa mídia diária também. Isso, nós que fazemos a homilia. Muita gente pergunta assim, é padre que faz a homilia? Vocês não. Tem seminarista. Não vou falar o nome. Não vou falar porque a pessoa está aqui. A pessoa está aqui também, né? É o problema que faz a nossa homilia. Mas curtam, compartilhem também, é muito importante. A mensagem de Deus. Vai que um dia a gente vai começar a fazer vídeo também, né? Claro. Então, nós temos também o Instagram da Pastoral Vocacional aqui de Sorocaba. Do Seminário Propedêutico do Pastor, divulgam tudo. Nós estamos num ano grande aí de ano vocacional, então sigam bem a gente de pertinho para que a gente sempre possa passar informações para vocês, para que também novas vocações surjam aí na nossa arquidiocese. É uma via de mão dupla, né? Sim. A gente leva um pouquinho de nós para vocês e, querendo ou não, vocês acabam, né, nos colocando em suas vidas, tanto no compartilhamento aí nas redes sociais, como nas orações, que é o principal. Então, mais uma vez, Deus abençoe por você ter assistido, compartilhe, nos ajude a chegar a outras pessoas e até a próxima, se Deus quiser.